Boa noite, querido deputado Alex, nosso colega. Parabéns aí pela condução dos trabalhos. Uma boa noite, querido Bissoli, advogado aí que acompanhou a nossa jornada em 2018. Obrigado pelo carinho e pela atenção que nos deu. E aí também pela amizade que nos prende aqui da nossa querida Jaú, né? Sucesso sempre, doutor. Recomendo aí para quem ainda não tem o seu corpo jurídico montado para as eleições desse ano, doutor Bissoli, muito competente aí, além de meu advogado nas eleições, também dá todo o auxílio aí para o nosso partido, para o Cidadania. Parabéns, viu, doutor, pelo trabalho e também pela excelente explanação aí, pela condução aí do tema, sempre muito produtivo. Bom, uma boa noite especial a todo o nosso time do Cidadania que nos acompanha nessa noite, os nossos pré-candidatos a prefeito, a vice-prefeitos, os nossos pré-candidatos a vereadores, em especial aqui, além do deputado Alex Manente, o nosso querido presidente do Diretório Municipal, Carlos Fernandes, do qual eu saúdo também todos os nossos presidentes municipais, o nosso sempre presidente, sempre deputado, nosso colega Davi Zaia, que está aqui também acompanhando o nosso seminário. Eu queria aproveitar esse início de bate-papo para parabenizar o nosso presidente estadual, deputado Arnaldo Jardim, e também toda a nossa equipe da Executiva e do Diretório Estadual, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de realizar esse nosso primeiro seminário digital, né? A Cidadania vem aí, sem dúvida nenhuma, cumprindo a sua parte para as eleições desse ano, mas não sendo um partido somente com atuação no ano eleitoral. Todos vocês que estão nos acompanhando, aliás, as informações atualizadas que chegam para mim agora, neste momento, dão conta de que nós estamos com aproximadamente 150 pessoas nos acompanhando, é um bom número para esse nosso seminário virtual. Mas vocês sabem que nós já fizemos aí diversos seminários, cerca de 6 ou 7 seminários, se não me falha a memória, em diversas regiões, diversas cidades, diversas regiões diferentes do nosso estado, incluindo, inclusive, a capital e a grande São Paulo. Né? Então, parabéns para o nosso partido, que vem aí saindo na vanguarda nessa movimentação diária dos nossos pré-candidatos, e não se colocando como um partido somente no momento da eleição, quando a gente está tendo a oportunidade de discutir aí as nossas ideias e as nossas propostas. Parabenizar e agradecer todos os participantes, além do Bissoli, temos aqui o Azedo, que vai estar comigo agora no próximo painel, Luiz Carlos Azedo, que é presidente da nossa Fundação Astrogildo Pereira, mas também cumprimentar o professor Paulo Guimarães e a Alice Marcondes, que estarão depois no painel aí com o nosso querido Carlos Fernandes. E a alegria, finalizando aqui a minha fala para que eu possa abrir as palavras para o Azedo, a alegria de estar comandando esse painel, que é sobre a construção, a elaboração de um bom plano de governo, né, de um programa de governo. Eu tenho um mandato, como grande parte dos nossos deputados, um mandato municipalista, sou filho de prefeito, irmão de prefeito, e sei o quanto é importante para a população, principalmente das pequenas e médias cidades do nosso estado, ter aí um candidato consolidado, com propostas, com programas, né, que a população possa simpatizar, né, e ter a oportunidade de escolher no momento da urna. A gente sabe que o Brasil, né, o Estado brasileiro pensa muito na figura do candidato, né? A gente vê aí nas últimas eleições o mito que a gente teve do presidente Lula, o mito que a gente tem agora da figura do presidente Bolsonaro, e as propostas, as ideias e também os partidos acabam ficando muitas vezes no segundo plano, né? Principalmente, como eu disse, nas pequenas e médias cidades. Mas agora eu acho que tem mudado um pouco isso, né? A gente tem aí uma parceria importante nas eleições, haja vista a ideologia que nós estamos tendo, né? E acredito que na eleição municipal, Alex Manente, Bissoli, vocês que nos acompanham, a gente não vai ter muito essa discussão ideológica, e sim uma comparação de plano de governo, de ideias e de propostas dos nossos candidatos. E por isso, então, eu julgo muito pertinente esse painel, foi muito acertado a gente construir esse painel nesse nosso seminário de hoje, né? Fazendo aí uma interação do tripé, que é a figura do candidato, frente da majoritária, o partido ao qual ele pertence e a proposta, a ideia que ele apresenta para a população. Então, com muito carinho, com muita alegria que eu anuncio aqui
o Luiz Carlos Azedo, que é o presidente da nossa fundação, da fundação do nosso partido, Astrogildo Pereira, e que, entre outras experiências, participou de uma jornada vitoriosa, de uma campanha vitoriosa do nosso querido prefeito de Vitória, Luciano. Eu tive essa informação quando nós fizemos nosso debate e nosso encontro na Assembleia Legislativa, inclusive o prefeito Luciano de Vitória esteve conosco e confidenciou que a participação do Azedo na sua campanha, naquele momento, então, foi muito importante. O Luciano aí tem um mandato de sucesso, foi reeleito. Então, com vocês, o nosso querido Luiz Carlos Azedo, uma boa palestra, uma boa explanação, Azedo, sucesso sempre. Deus te abençoe. Obrigado, Fernando. Queria, em primeiro lugar, agradecer a honra do convite da direção do partido aí em São Paulo, na pessoa do nosso querido amigo, camarada Arnaldo Jardim, que eu conheço desde a época de estudante. Eu conheci no Congresso de Reorganização da UNE, lá em Salvador. E eu queria também saudar todos os participantes, todos os nossos dirigentes, pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador, destacar a presença aqui também do Davi Zaia, secretário-geral do nosso partido, o deputado Alex, querido amigo também, o Carlos Fernandes e todos os demais companheiros. É uma questão muito importante, do meu ponto de vista, numa campanha eleitoral, você construir a identidade da sua candidatura, da sua participação no processo eleitoral. Isso é vamos dizer assim, a primeira premissa para que se tenha êxito na campanha. E, no nosso caso, do Cidadania, quer dizer, essas eleições municipais elas são uma oportunidade excepcional de construção da identidade do partido também, porque o partido passou por uma grande mudança e essa será a primeira eleição após essa mudança. E, inclusive, com a incorporação de segmentos que não vêm da nossa tradição política histórica, vêm de setores liberais da sociedade. E isso decorre do fato de que nós assumimos, o Cidadania, a agenda liberal no sentido político. A agenda liberal, no sentido político, está fortemente vinculada aos direitos humanos, ao direito à saúde, ao direito à educação, ao direito à segurança, ao direito à moradia. A agenda liberal ela não é só uma agenda econômica, ela é também uma agenda política. E essa agenda ela foi colocada em segundo plano, por várias razões. Uma delas é o fato de que essas mudanças que estão ocorrendo no processo produtivo, com a introdução de inteligência artificial, automação, tecnologia de alta complexidade, substituindo a mão de obra, elas já não exigem mais, para que esses setores mais dinâmicos da economia, não exigem mais exército industrial de reserva, e era uma necessidade para se ter um exército industrial de reserva, você ter uma população saudável e educada, numa escala muito maior do que o que a produção exigia num determinado momento. Hoje, essa coisa não... Como a gente tem uma concentração muito grande de trabalho que exige alta tecnologia e substitui muito a mão de obra, então essa agenda está vivíssima, porque se nós não assumirmos essas bandeiras, a gente não vai ter, vamos dizer assim, políticas públicas com a verdadeira dimensão necessária. Então, essa campanha eleitoral ela é muito importante porque ela vai também servir para construir a identidade do Cidadania
na medida que a gente consiga ter um programa que minimamente coesione os partidos e dê uma identidade também para os nossos candidatos proporcionais e para os nossos candidatos majoritários. Ou seja, isso é uma via de mão dupla. Quer dizer, o partido ajuda, vocês já devem estar sentindo isso, a legenda ela é uma legenda aberta, nova, que fácil de você interagir com as pessoas. Ao mesmo tempo, o partido precisa também da ajuda dos candidatos, da qualidade da política que os candidatos defendem, para que ele possa se consolidar e crescer. É uma via de mão dupla. Então, essa é uma campanha assim, eleitoral, uma eleição municipal, uma campanha muito importante para a cidadania. Mas não só por isso, porque as eleições municipais são, vamos dizer assim, a âncora mais firme que a democracia tem no Brasil, desde a criação da primeira Câmara Municipal na Vila de São Vicente, em 1532. É a tradição política mais antiga, é a eleição municipal. E é também na eleição municipal que surge, lá na época ainda do Brasil colônia, mas que é anterior, porque isso vem de Portugal, da Idade Média em Portugal. Não sei se todos aqui sabem, mas a primeira revolução burguesa foi a Revolução do Mestre Avis, em Portugal, que fez reforma agrária, foi que modernizou Portugal para aquela expansão marítima. E essa tradição vem daquela época. E uma dessas características é o voto uninominal, o voto nas pessoas. Isso é uma cultura arraigada, secular. Então, como compatibilizar você fazer uma campanha programática e levar em conta essa tradição, essa cultura de votar nas pessoas? Isso é básico. Qualquer pessoa que participou já de uma eleição municipal, somente nas eleições proporcionais, isso fica muito evidente. Ao contrário do que muita gente imagina, o Assis Brasil, que foi o responsável por esse sistema eleitoral que a gente tem, de voto proporcional uninominal, quando ele criou esse sistema, a ideia dele era usar essa tradição do voto nas pessoas para fortalecer os partidos, porque nós não tínhamos partidos robustos antes de 45. Os partidos eram oligárquicos. E ele aproveitou essa tradição das pessoas votarem nas pessoas para tentar fortalecer os partidos. Não é à toa que toda vez que se tenta acabar com o voto proporcional, implantar o voto distrital, existe uma resistência tremenda, porque é uma cultura arraigada, as pessoas se elegeram assim, têm muito medo de mudar o sistema e não conseguir se eleger na nova configuração. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir, em termos de construção de um programa de governo, é como juntar essas duas coisas. Eu acredito muito em planejamento de campanha. Eu acho que uma campanha planejada ela tem mais chances de sucesso. E acho que o planejamento de campanha ele passa por dois momentos. O primeiro momento é procurar definir qual é a essência da candidatura, do ponto de vista do candidato. Ou seja, qual é a imagem que o candidato pretende construir numa campanha. Eu gosto muito de trabalhar com palavras-chave. Então, assim, para dar um exemplo, no Luciano. Quando o Luciano foi candidato a primeira vez, o Luiz Paulo era considerado imbatível, porque o Luiz Paulo tinha 52% de intenções de voto. E nós definimos assim 3 palavras-chave para a candidatura do Luciano, que ele era um candidato trabalhador. O Luiz Paulo aqui, desculpe fazer a comparação, mas era uma maneira de fazer o contraponto com um dos candidatos. Honesto, porque também era uma maneira de fazer o contraponto com outro candidato, que estava com fama de ladrão. E uma pessoa considerada responsável de assumir compromisso, de honrar compromisso. Em cima disso, se trabalhou a imagem do
do Luciano, de uma maneira que se aproveitou certas características pessoais que ele já tinha e se procurou fazer um contraponto com características da imagem consolidada dos demais candidatos. Então, definir qual é a imagem que cada candidato deve ter, quais são, vamos dizer assim, a partir das suas características, é uma coisa importante na campanha que, às vezes, ela é subestimada. Se deixa isso muito ao acaso. E o que acontece é que a sua imagem é resultante de um choque de ideias, de versões, de embates duríssimos no processo eleitoral. Então, se você não tiver uma estratégia para manter essa imagem, construir essa imagem, consolidar essa imagem, você pode ficar numa situação desconfortável na eleição. Qualquer político já veterano, que está acostumado a disputar a eleição já e que tem essa experiência, sabe que reputação, imagem, é sinônimo de poder, é sinônimo de vitória eleitoral, é sinônimo de sucesso na política. Então, assim, definir bem qual é a imagem que o candidato quer ter e zelar por isso, construir isso, é a primeira tarefa de um planejamento, de uma campanha, de uma proposta de campanha, porque as eleições têm essa característica de que as pessoas votam nas pessoas, né? Mas, se você fizer só isso, você vai ser igual a um monte de outros candidatos. Então, ter um programa, ter uma proposta que possibilite a você se articular com um grupo, com outras pessoas, interagir com a sociedade, mobilizar organizações da sociedade, atender às necessidades da sociedade, é uma coisa fundamental, né? A melhor maneira de fazer isso é a partir de pesquisas. Às vezes, o candidato não tem recurso para fazer pesquisa, mas toda campanha eleitoral tem um monte de pesquisas. Você pode usar uma pesquisa para identificar quais são aquelas necessidades básicas, essenciais, que a população tem num determinado município, numa determinada cidade. Isso é muito importante na largada da campanha, para você ir construindo suas propostas e desenvolver um programa de governo que seja execuível e que tenha link com o que as pessoas estão desejando. Aí, com relação a isso, eu queria fazer assim, 3 observações que eu acho muito importantes do ponto de vista de método de lidar com isso. A primeira observação é de que você, para construir um programa, uma proposta, você precisa ter um conceito correto, você precisa acertar no conceito, precisa ter um método adequado para implementar esse conceito e construir um ambiente minimamente favorável para que você possa fazer sua campanha. Parece uma coisa boba, mas sem uma desses 3 elementos, dificilmente você consegue chegar onde você quer. Se você errar no conceito, toda a campanha se torna errada. O conceito é como se fosse um trilho de uma ferrovia. Ele vai te levar até o fim da linha, mesmo sofrendo fricção e tal. Se você acertar no conceito, se você errar no conceito, você erra, a campanha corre sério risco de desandar. E aí é que está a grande questão. Quer dizer, eu acho que todos os paradigmas dessa eleição foram alterados pela pandemia. Isso, num primeiro momento, aconteceu nas grandes cidades, agora já chegou nas cidades médias e está chegando nas pequenas cidades também. Vocês devem estar vivendo, quer dizer, vocês devem não, vocês estão vivendo isso dramaticamente em São Paulo. Eu estava vendo aqui uns números com relação à atividade econômica, assim, só para vocês terem uma ideia do que está se prevendo em relação a isso. Vou dar aqui uns números aqui para vocês. Assim, de queda, né? Bom, primeiro, com relação ao PIB,
As avaliações mais otimistas estão prevendo uma queda do PIB de 3,8% esse ano. Isso geral, né? E quando segmenta os setores que estão sofrendo esse impacto, você vai ter assim, grandes diferenças, né? Mas, por exemplo, de redução de atividade econômica. Turismo, 52%. Economia criativa, 40%. Varejo, 37%. Artesanato, 36%. Beleza, 35%. Moda, 32%. Serviços de alimentação, 29%. Peças automotivas, 28%. Serviços educacionais, 24%. Construção civil, 23%. E vai por aí. Isso, os especialistas, né? Quando você fala com os empresários, os números vão para a lua. Turismo, 87%, economia criativa, 80%, varejo, 69%, artesanato, 70%, beleza, 76%, moda, 77%, e por aí vai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o eixo dessa campanha vai ser a reinvenção das cidades. Vai ser o pós-pandemia, a reinvenção das cidades. Como é que a economia das cidades vai se reorganizar depois do que aconteceu? Porque nós estamos tendo um processo que não é só de apagão do capital, é um processo também de apagão da atividade produtiva. Porque boa parte desses setores, mesmo não só a micro e pequena empresa, boa parte desses setores, o negócio era da mão para a boca. Você ter uma interrupção do trabalho na escala que nós estamos tendo implica em liquidar com a atividade econômica. Porque boa parte dessas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, elas não têm como se financiar nesse processo. Isso aí é uma espécie de... Agora se aprovou no Congresso, o Arnaldo teve um papel fundamental para isso, uma ajuda para esses segmentos, mas isso está muito violento. E todos os candidatos vão ter que se deparar com isso. Como é que as cidades vão se reinventar, levando em conta essa realidade? Essa é a primeira, vamos dizer assim, é a primeira questão posta para elaborar um programa para essas eleições. Como é que as cidades vão se reinventar? Isso é uma agenda que tem que ser construída de uma forma assim, orgânica, conversando com as pessoas, se articulando com esses setores, porque isso vai ser uma coisa dramática. Nós não temos um precedente como esse. E se vocês forem levar em conta que essa economia, vamos dizer assim, do dia a dia das cidades, dos pequenos negócios, da pequena atividade produtiva, é que mantém os empregos, é que mantém a arrecadação do município, muitas vezes, e muitos desses negócios eles não vão voltar, eles vão simplesmente desaparecer. Então, assim, é uma coisa básica que precisa começar a ser discutida agora. Precisa começar a ser discutida agora. Isso está na pauta do processo eleitoral e a gente precisa sair na frente com relação a isso. Então, eu diria que a primeira questão com relação ao programa que a gente precisa discutir nessas eleições municipais é a reinvenção das cidades, da economia das cidades. Inclusive, é essa economia que sempre foi dependente até do poder público, da livre produção mercantil, do pequeno negócio familiar, porque isso aí vai ter um peso enorme no processo eleitoral.
a pressão desses segmentos. Ninguém se iluda com isso. Isso aí vem com uma força enorme na eleição. Então, a primeira observação que eu queria fazer é essa. A segunda observação que eu quero fazer com relação às políticas públicas, que é, normalmente, o eixo do programa de qualquer candidato a prefeito, de qualquer candidato a vereador, do ponto de vista das necessidades básicas da população: saúde, educação, transportes, melhoramentos urbanos, saneamento, essas coisas. Como lidar com isso numa situação como essa que nós vamos enfrentar? Com perda de arrecadação, com queda de receita dos municípios. E aí eu queria chamar a atenção para um outro aspecto, que, por exemplo, no caso lá da eleição do Luciano, da primeira eleição do Luciano, foi crucial, que é a seguinte: normalmente, as políticas públicas acabam sequestradas pelos interesses econômicos a elas associados. E aí acabam sofrendo uma mudança de eixo, de prioridade. Em nível municipal, isso acontece, às vezes, com menos intensidade, porque é uma aproximação maior entre a população e a gestão, a administração. Então, o controle da população é maior. Mas acontece também nas cidades. E aí, o que é o resultado disso? O resultado disso é que a vida banal, o dia a dia das pessoas, das pequenas coisas que fazem com que as pessoas tenham mais ou menos qualidade de vida nas suas cidades, isso fica num segundo plano. E a população começa a se virar para resolver isso. Nas grandes cidades, isso aí é uma explosão, porque é aí que aparece a máfia do gás, o gatunete, a milícia, tudo que é coisa errada nas grandes cidades, nas periferias, começa a acontecer linkada a essa economia informal e tal. Nas médias e pequenas cidades, isso não acontece com essas características, mas acontece com uma certa degradação do espaço urbano, da vida urbana. E isso é uma coisa que eu acho que o Cidadania deveria tratar como uma prioridade. Dar mais atenção a essas pequenas coisas do dia a dia que têm alto impacto na qualidade de vida das pessoas e baixo custo de investimento para a administração pública, mas que não se dá uma importância a elas, porque isso aí não tem nada a ver com os grandes interesses econômicos que, muitas vezes, estão presidindo as decisões nas políticas públicas, inclusive na saúde, na educação, etc. Então, acho que dar atenção a isso é importante. É importante para o candidato majoritário e muito importante para o candidato a vereador, para ele fazer uma política de qualidade. Não é fazer uma política fisiológica, não. É pensar isso de uma maneira a articular a demanda pequena, local, do dia a dia, com as políticas públicas mais amplas. Eu acho que esse esforço deve ser feito. A terceira questão que eu acho importante também na elaboração do programa de governo é o método da gestão, o método de trabalhar. É impossível você administrar qualquer cidade se não houver corresponsabilidade por parte da população. Você vê aí a pandemia. Não adianta você botar a guarda municipal reprimindo as pessoas se as pessoas não têm consciência do papel que elas têm no sentido de se proteger e proteger as outras pessoas com relação à pandemia. Porque isso é uma coisa que depende de corresponsabilidade. Você não pode sair botando máscara, pendurando máscara na orelha de pessoa por pessoa. As pessoas precisam ter informação, precisam ter esclarecimento, mas elas precisam ter uma cultura de corresponsabilidade. E, infelizmente, a gente vive no mundo, vivia no mundo, em que
vamos dizer assim, todo o marketing de vendas, toda a política de consumo se baseava muito no individualismo, no consumismo, nas soluções individuais e tal. Então, você falar em corresponsabilidade é quase que uma antítese do que você vê todo dia, ouvia-se todo dia na televisão e tal. Eu acho que a pandemia mexeu com isso também. Acho que mexeu com... Ela está mexendo com a cabeça das pessoas. Ela está dando novamente, resgatando a solidariedade, e acho que ela pode também resgatar a corresponsabilidade das pessoas na gestão do espaço público. Acho que isso devia ser uma maneira nossa de trabalhar essas demandas da sociedade, porque isso precisa de mão dupla. Isso precisa de mão dupla. Quer dizer, para você ter uma gestão eficiente na administração pública, é preciso que haja interação da administração com a sociedade. Então, defender uma política de gestão compartilhada, corresponsável, participativa, eu acho que pode ser um grande diferencial do cidadania na campanha. E isso pode ser concebido, desenvolvido por cada candidato, levando em conta a sua realidade específica. Isso não é uma coisa que você tem pronta e acabada, não é receita de bolo. Isso é uma construção política que precisa ser feita e que eu acho que a campanha eleitoral é um bom momento para se articular isso, principalmente nessa pré-campanha, em que as pessoas estão se organizando, se articulando por WhatsApp e tentando discutir as coisas e tal. Se nós levarmos em conta que as cidades vão ter que se reconstruir do ponto de vista econômico e do ponto de vista da gestão, porque elas vão ter que fazer mais com menos, porque terão menos recursos, isso é uma coisa muito importante. Assim, para vocês terem uma ideia, em Vitória, Vitória é uma cidade rica, porque tinha o Fundap, que era um fundo de financiamento de exportações. Quando acabaram com o Fundap, que coincidiu com o primeiro dia de governo do Luciano, ele teve uma perda de receita de 25%. Isso significa que ele teve que administrar a cidade 4 anos com um orçamento de 3 anos. Foi um negócio desesperador. Foi um negócio desesperador. Quando a crise bateu mesmo para valer, que ele já estava pensando até em não se candidatar à reeleição, nós fizemos uma reunião lá para discutir o que nós íamos fazer. E aí ele tinha sido eleito em cima de 3, daquela história dos eixos de campanha, né? Uma cidade mais segura, porque o problema de violência lá era terrível, mais organizada, porque estava uma bagunça a cidade, e mais humana, porque era uma cidade partida. Você tinha uma parcela rica da cidade, com um padrão de vida muito alto, e uma metade da cidade, pelo menos, com baixa renda e com uma qualidade de vida muito prejudicada pela desorganização da administração pública e a falta de humanidade mesmo, lidar com esses problemas do dia a dia da população. Então, eu disse assim, o que não for isso aí, corta. O que não for isso, corta. E ele cortava como quem cortava gasto, como quem corta a unha toda semana para a unha. Então, gasto público, custeio numa administração pública é mais ou menos... Quem é prefeito sabe disso. Custeio numa administração pública é mais ou menos como cortar a unha. Se você toda semana não cortar, vai crescer as despesas, porque é impressionante como as pessoas inventam despesa, inventam gastos. Então, essa questão assim, da gestão, de envolver a sociedade, de ter que administrar, fazer mais com menos, isso é uma coisa que vem com força nessa eleição, porque as prefeituras vão estar em grandes dificuldades, inclusive em São Paulo, que é um estado rico, que tem cidades que têm atividade econômica pujante. O setor que menos
teve impacto com a pandemia, que é o setor agrícola, os empresários estão falando de uma perda de receita de 50%. Saúde privada, né? 64%. Indústria de base tecnológica, 62%. Logística e transporte, 70%. Pet shop, serviço veterinário, 51%. Construção civil, 62%. Falar em construção civil, aqui já para finalizar e a gente começar a trocar ideias, normalmente as cidades têm, na construção civil, no mercado imobiliário, um dos polos mais dinâmicos. O outro, muitas vezes, é o complexo automotivo. A circulação de carros dentro da cidade, veículos, venda de veículos, consumo de combustível, serviços de manutenção, construção civil, mercado imobiliário. Se isso acontece nas grandes cidades, acontece nas cidades médias. Geralmente, esses setores têm um lobby poderosíssimo, porque envolve também o setor de transportes, né? Transporte coletivo, tem um lobby poderosíssimo que, muitas vezes, determina a política urbana nas cidades. E isso, principalmente com a expansão do transporte individual, isso aí teve um impacto tremendo nas cidades, principalmente quanto à mobilidade urbana. Essa pandemia está mostrando isso com clareza, que as pessoas estão isoladas em casa, então as pessoas estão vendo como, de repente, as ruas ficaram vazias, o ar ficou mais puro, né? Essa coisa está aí para todo mundo ver. Como lidar com isso no sentido de melhorar a qualidade de vida das cidades? A gente sabe que a verticalização das cidades e a ampliação do transporte individual tem um impacto terrível na qualidade de vida, porque a calha urbana, a calha dos jogadores, ela não acompanha essa expansão. Então, o impacto que isso tem na circulação, na vida do dia a dia das pessoas é muito grande. Como lidar com isso nessa retomada? Eu acho que isso é um outro tema aí que precisa ser enfrentado, precisa ser tratado. Por fim, quer dizer, não existe uma fórmula mágica, um programa pronto e acabado. Esse programa tem que ser construído a partir de algumas premissas. Eu acho que essas premissas elas envolvem a questão do desenvolvimento econômico, a qualidade da gestão pública, a gestão transparente, democrática, utilizando a maior quantidade possível de recursos tecnológicos, enxugando gastos, gerindo a coisa pública com austeridade, etc., e o enfrentamento da questão das desigualdades, que, no caso de uma prefeitura municipal, ela se dá na medida em que a prefeitura faz investimentos e procura levar as políticas públicas para esses setores que dependem mais da administração pública para ter qualidade de vida, cuidando do que eu chamei de vida banal. Esse conceito não é meu, isso aí é um conceito do professor Milton Santos, que foi um notável geógrafo, em que ele dizia exatamente isso. Quer dizer, o grande problema nas periferias do mundo é que a vida banal das pessoas ela é abandonada. Ninguém dá bola para isso, porque os grandes interesses econômicos, de certa maneira, capturaram as políticas públicas. A gente não tem pergunta, viu, Azedo? Acho que o pessoal ficou contente aí com a sua explanação, que, na verdade, é um tema realmente que não tem muito questionamento, né? Mas que você possa, de repente, fazer um comentário em cima disso. Eu queria aproveitar, Azedo, que a gente não tem perguntas em cima do tema, e abrir um pouquinho antes de passarmos o tempo, ainda temos aí mais 5, 10 minutinhos, que você faça um comentário em cima disso, mas também que a gente possa ouvir um pouquinho o nosso sempre presidente, hoje nosso secretário-geral, o Davi Zaia,
para falar um pouquinho, comentar um pouquinho disso também que você acabou de falar. Prazer é meu, gente. Cumprimentar aí o Azedo, cumprimentar você, o Fernando, né? E todos que já participaram aí, o Alex, o Arnaldo, né? Brilhante. Parabenizar aí o Carlos, que vai presidir a próxima mesa aí, né? Parabenizar por essa iniciativa, né? Nesse momento aqui, a gente tem que tomar essas iniciativas. E eu começaria aí comentando isso que o Azedo falou, né? Utilizando um pouco isso. Algum tempo atrás era inimaginável a gente fazer uma reunião desse tipo. Nós íamos discutir, fazer um encontro, escolher a cidade, onde ia encontrar todo mundo, e hoje nós estamos com gente do estado inteiro participando de uma reunião desse tipo aqui. Quer dizer, essa é uma coisa que eu acho que tem que prestar atenção hoje nos programas e na administração pública, porque nós estamos acostumando cada vez mais, a gente já vinha acostumando isso com a tecnologia. Agora, com a pandemia, acostumamos mais ainda. A pessoa pede comida pelo celular, né? Ela fica em casa, então todo o entretenimento dela é no celular, é na televisão, é nos meios digitais, e muitas vezes, quando você chega na administração pública, para você ter uma informação, é um Deus nos acuda, né? Fala com um, fala com o outro, manda requerimento, volta, vai. Então, esse é as pessoas não estão mais acostumadas com isso. A realidade hoje é outra. A pessoa está acostumada que aperta um botão, chega a comida, aperta, né, faz um pedido, chega isso. E por que não pode ser assim na administração pública? Nós já temos exemplos disso, né, que isso pode funcionar, né? O Estado de São Paulo tem o Poupa Tempo, por exemplo. Então, acho que essa é uma coisa que tem que prestar atenção, né? Nós vamos facilitar a vida das pessoas. Isso vale a pena falar isso, porque eu acho que é um assunto que vai estar... as pessoas vão estar sensíveis a isso, né? Claro que quem é candidato à reeleição tem que partir da realidade que está administrando, porque se ele estava lá, ele tem que ver como é que ele pode melhorar isso, né, dentro do rumo que ele já tinha administração. E quem é candidato que não está na situação, não está lá, às vezes é um candidato de oposição, acho que esse é um ponto forte, se conseguir passar com clareza de que vai fazer uma administração que vai ser mais rápida, mais eficiente, né, que as pessoas vão ser atendidas com qualidade, sem perder tempo. Eu acho que uma outra questão, né, a gente anda muito aí, e acho que é uma outra questão também que começa a pesar mais para as pessoas, é a questão da educação. As pessoas estão ouvindo toda vez agora que, olha, se o seu filho não tiver uma boa educação, vai ficar difícil ser emprego, né? Porque antes isso era mais... né? O cara estava lá no interior, vamos falar aqui das nossas cidades pequenas, o cara estava lá, qual que é o emprego que tem, né? Qualquer coisa você arrumava um emprego na cidade, né? Ou na agricultura, ou ia cortar cana, ou no supermercado, tal. Agora não, qualquer emprego precisa ter qualificação. Então, as pessoas começam a ficar atentas na educação do filho. Então, acho que isso vale a pena também apresentar um programa de que você vai ter uma qualidade na educação, né? Nós aqui no estado de São Paulo temos Novo Horizonte, que é o campeão aí de qualidade na educação. Quem quiser copiar, vale a pena fazer uma visita lá. O Toyota é o nosso prefeito, né? O secretário de Educação lá está lá 20 anos, é o mesmo secretário, né? Dá tempo, passa lá, pergunta, tem uma série de ideias de o que você pode fazer, né? Mas acho que isso é uma coisa que vale a pena, isso vai estar, as pessoas vão estar mais ligadas nisso. Outra coisa, né, que eu chamo a atenção, acho que é importante estar no programa das pessoas, né, é a questão da segurança. Isso também está em tudo quanto é cidade, né, as pessoas estão preocupadas com a segurança. E hoje também tem, né, uma série de tecnologias e tal. Eu vejo aí muitas cidades pequenas, né, já adotando o sistema de câmeras tal para monitorar o trânsito, monitorar se quem entrou na cidade, como é que entrou, né? Tudo isso é possível, eu acho que vale a pena agregar esses pontos, né, concretos que vai melhorar, porque são coisas que as pessoas ouvem falar toda hora, né?
na cidade vizinha ali o fulano entrou, foi pego. Né? Ou se está vendo televisão, aquilo que a gente via em filme antigamente, que era lá nos Estados Unidos, que teve um crime, o cara investigou, agora não. Qualquer crime que tem ali, né, tem uma violência que aconteceu, alguém filmou. Então, se alguém filmou, a cidade pode ter um sistema mais eficiente de filmar, né, quem está fazendo coisa errada. Então, isso vale a pena, eu acho, né, colocar no programa, porque isso tem apelo com aquilo que as pessoas vivem o dia a dia, né, para tratar aí de algumas questões concretas. E a outra coisa que eu acho que, nesse momento de crise, né, o Azedo já citou aí, né, todo mundo sabe disso, vai ter dificuldade para faltar recurso. Né? Então, também não pode passar a ideia de que a prefeitura é a teta onde todo mundo vai mamar. Né? Porque as pessoas, a prefeitura vai viver dificuldade, então, primeiro, se você prometeu, você não vai conseguir fazer. Né? Empregar todo mundo não vai dar mais. Né? Porque a prefeitura tem menos dinheiro. As pessoas também vão estar com dificuldade. Então, o recurso público vai ter que ser bem aplicado para, né, garantir o bem-estar da sociedade, e não de alguns. Então, acho que vale a pena também, né, colocar isso, né, a transparência no gasto do serviço público, né, para que cada centavo seja bem aplicado, porque esses são temas que vão estar, do meu ponto de vista, presentes no dia a dia das pessoas. Todo mundo vai estar com dificuldade. Então, agradecer o convite, Fernando, né, a minha contribuição aí para esse debate. Obrigado, Davi. Azedo, você quer dar mais uma palavra final? Não, essa questão aí que o Davi falou, quer dizer, o Luciano costuma falar assim, nós temos um governo reto, rápido, eficiente, transparente e online. E eu acho que isso aí é vamos dizer assim, uma coisa impositiva, ainda mais agora, como inclusive o Davi falou. E com relação ao gasto público, se não cortar gasto e focar o gasto em que realmente é prioritário, nenhuma administração pública municipal será capaz de enfrentar essa recessão que vem aí esse ano e o ano que vem. A previsão que está se fazendo com relação à saída, né, da recessão, as mais otimistas, são de que isso só vai acontecer lá para março do ano que vem. Março do ano que vem é que você vai começar a ter uma saída do sufoco. Então, vocês imaginem como será dramática essa campanha eleitoral para quem está no governo e também para quem assumir, porque quem assumir a administração vai assumir uma massa falida. E tem que ter resposta para isso, porque você também não pode fazer campanha com desesperança. Você tem que fazer uma campanha que leve uma esperança para as pessoas, né? E isso é uma coisa que tem que ser muito, muito discutida, muito debatida por todo mundo.